Olá, meu brother, vamos para a nossa primeira aula que a gente vai falar a respeito de modos gregos. Primeira coisa, vamos lá, de forma bem objetiva. Modos gregos se trata de um campo harmônico. Perdão, então, cara, não são escalas distintas, aquela coisa... Cara, é um campo harmônico apenas. Então, a escala maior, né, melhor dizendo, o campo harmônico maior é justamente os modos. Então a gente entende que modos gregos é cada grau do campo harmônico maior. Por exemplo, eu estou tocando em Dó. Aí surge Lá, Fá e depois um Sol, por exemplo. Todos esses acordes estão dentro do campo harmônico. Não é que quando está rolando Dó, preciso usar o modo equivalente ao Dó. Surge o Lá, preciso usar o modo equivalente. Não. Como está no mesmo campo harmônico, eu posso usar teoricamente ali qualquer modo, né? A questão é que cada acorde, cada grau, assim como o campo harmônico, tem uma característica específica. Então, por exemplo, o primeiro grau aqui, ó, o modo jônio, ele vai ter uma característicazinha, o dórico também, o eólio, enfim. Então, você só precisa ficar atento a essas notas que você vai enfatizar, a famosa tensão, nota de repouso, as intenções. Isso que você precisa ficar esperto, mas, cara... todos os modos eles saem de uma única escala, que é a escala maior. Se eu estou trabalhando com um modo jônio, escala maior, de Dó, quando eu faço o Fá lídio, né, que seria o quarto modo do campo harmônico de Dó, é a mesma escala de Dó, mas eu começo em Fá, basicamente. Só mudou a sequência das notas, mas a escala é a mesma, tá? Então, primeiro ponto, os modos gregos é sempre um campo harmônico. Então, se está rolando um Dó, né, você não vai precisar usar sempre só jônio. Você pode usar um ré dório, um mi frígio, sem problema. Tá em Dó, ó. Tô usando um mi frígio. Posso usar o lídio. Ó, né? Tô pensando aqui no modo lídio sem problema. Só que a tônica aqui é Dó, você vê que soa perfeitamente bem, tá? Então às vezes a galera não tem essa fluência de imaginar que é sempre um campo harmônico, e dele só usa o modo equivalente àquele acorde, ele fica meio preso ali. Isso é errado pensar assim? Não é errado, mas te limita um pouco, porque você tem que imaginar que modos gregos é todo um campo, e não só um modo, tá? Até porque todos esses modos, teoricamente, se você enfatiza a mesma nota, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho Dó e eu estou enfatizando a nota Si, eu posso usar o dórico. Se eu continuar enfatizando o Si, se estiver rolando Dó, vai soar jônio da mesma forma. Eu posso usar Mi frígio. Se eu continuar enfatizando o Si, se estiver rolando Dó, vai soar Dó jônio do mesmo jeito, tá? Se eu estou em Dó, eu posso usar Fá lídio, mas se eu continuar enfatizando o Si, como vai estar rolando um Dó para mim, vai soar Dó jônio, tá? Então o primeiro ponto é esse. Então o que a gente tem de modos? Modos gregos é cada grau do nosso campo harmônico maior. Como o campo harmônico tem características, os modos também. Então vamos lá para o que é importante de fato você estudar sobre cada um dos modos. Aí vem a parte mais específica. Primeira coisa, mapeamento. Você precisa saber o que você está fazendo. Com cada modo, saber onde você está indo, né? Você precisa mapear muito bem esses modos. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tensão. Todo modo ele tem uma notinha que você vai repousar mais sobre ela. O que a gente chama de tensão, nota de repouso, enfim, tem vários nomes, né? Nota característica do modo. Esse é o segundo ponto. O terceiro é o seguinte, cada modo, apesar de todos esses modos saírem de um mesmo campo harmônico, você acaba tendo sons peculiares, digamos assim, né? Então você tem acordes específicos para cada um dos modos, tá? Então a gente entende que o modo jônio vai formar determinados acordes, o dórico também. Apesar de todas essas notas que a gente está trabalhando com todos esses modos, né, todas elas vão estar na escala de Dó maior. Não são notas diferentes. A questão é que quando você enfatiza a nota parece que muda o sentido, mas continua sendo o mesmo campo harmônico. Beleza? Então vamos lá estudar. O que seria o modo jônio? Escala maior. Perfeito. Então, ó, em relação ao shape, né, vamos falar de mapeamento primeiro. Lembra dos 3 passos? Mapeamento, tensão e acorde. Vamos para o primeiro passo, mapeamento. Como é que eu vou mapear? Segue essa dica aqui, ó. Você pode digitar a escala de forma vertical, que seria isso, né? É legal também você começar a mesma escala, só que na corda Mi agora, em diferentes lugares. Então tem o Dó aqui, ó. Eu vou ter o Dó também na corda Sol. Vou ter o mesmo Dó na corda Ré, né? Beleza? Então eu vou ter o Dó em vários pontos. Isso é legal, porque você já consegue ir para outras regiões. Depois que você fizer isso, você vai oitavar cada parte do modo. Por exemplo, pega o modo jônio aqui, ó. Sempre tem essa mania de oitavar as coisas.
Então, ó, oitavei, vou pegar o finalzinho, vou oitavar pra cima. Então essa coisa de você oitavar te ajuda em muitas coisas. Então esse processo de oitavar é bem legal. Faz isso com os outros shapes, ó. Oitave. Ah, tem um meio aqui, então vou oitavar, né? Isso é legal. Depois disso você vai estudar de forma horizontal. Então uma coisa que ajuda muito você conseguir ir pra frente é você estudar, ó. Você vê aqui, ó. Eu consigo ir pra frente porque um dia eu estudei muito dessa forma horizontal. Uma dica simples, pegue duas notas da escala, duas cordas, melhor dizendo. Vou pegar aqui corda Lá e Ré. E aí você vai digitando de forma horizontal, fazendo o cestinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui ajuda a decorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Agora pega a mesma escala, só que começa no Fá aqui, ó. Querendo ou não, isso vai te ajudar, ó. Independente do tom. Ah, se for Ré sustenido, você vai lembrar a distância. Tem a ver, não tem a ver com cálculo. Você vai decorar a distância naturalmente, ó. Você vai saber que você não vai pra cá e sim aqui. É um princípio decorativo mesmo. Você vai fazendo isso tanto, ó. Tá vendo que tem uma certa distância? Tom, tom, você vai... Não que você vai ficar calculando quando você vai tocar, mas se acostuma com essa forma, ó. Então se eu tiver em Ré sustenido, ó, você vai acostumar, tá? Não tem jeito. Se você praticar isso dessa forma, ó, pontos de partida diferentes, começa a escala em vários lugares, oitava em cada parte, estude de forma horizontal, vertical também, óbvio. Cara, rapidão você pega esse costume, tá? Então, esse processo de mapeamento que eu passei pra você pro modo jônio, você vai usar pra todos os outros. Só que fala, putz, tá, são todos os outros 7? Não. Se você estudar o modo jônio, dó jônio, de forma horizontal, quando você vai pra frente, você já tá estudando dórico. Quando você vai pra frente de novo, você já tá estudando frígio. Então, se eu pego o modo jônio e vou pra frente, isso aqui eu já tô estudando os outros modos. Então, não é que você vai estudar o 7. Ah, cara, o primeiro, se você estudar de forma horizontal, já vai te ajudar demais, tá? Então, esse é o mais importante, na verdade. O resto é só parte do que você viu no modo jônio, tá bom? Primeiro processo a gente cumpriu, que é mapeamento. Então, siga essas dicas. Segundo passo, tensão. Mas beleza, o que é o modo jônio? O que significa eu tocar em modo jônio? Dar a intenção do jônio? O que é isso? A escala maior, a gente viu aqui que seria isso. De todas essas notas, a sétima maior, a nota mais importante da escala. É essa notinha que eu vou enfatizar. Então, por exemplo, se eu tenho um Mi maior e eu ficar fazendo isso aqui, ó, eu tô enfatizando aqui a sétima maior do Mi. Isso significa que eu tô tocando o jônio, no caso. Se o campo harmônico for Mi, claro, né? Mi maior e eu jogo... Né? Significa que eu vou ter um Mi jônio aí. Ah, se tiver rolando o Si, eu jogo... Né? Se eu toco, ó, enfatizar nessa sétima maior, eu já sei que se trata do modo jônio, tá bom? Então a nota de repouso, a nota que eu vou enfatizar vai ser essa sétima maior, isso em relação ao dó. Então eu vou tocar enfatizando sétima maior, tá? Então basicamente a tensão do modo jônio vai ser essa sétima maior. Aí eu posso usar um arpejo para caracterizar isso. A próxima aula a gente vai ver as frases certinho, tá? Então começa exatamente dessa forma, você vai enfatizar essa sétima maior aqui, tá bom? Essa é a tensão do modo jônio. E aí tem os acordes do modo jônio. Cara, eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte, se eu tenho as notas da escala, eu tenho as notas dos acordes, ou os intervalos que eu posso formar os acordes. Por exemplo, a escala aqui, ó, tem nona, a escala tem terça maior, tem quarta, quinta, sexta e sétima. Então eu vou formar acordes com esses intervalos. Eu posso ter dó com sétima maior, posso ter dó com sétima, ó, dó com sétima e nona, porque eu tenho nona, ó, na escala, poderia ter dó com sétima, né, dó com sétima maior e sexta, porque eu tenho sexta, na escala poderia colocar a sexta e a sétima aqui, ó, é outra possibilidade, poderia fazer, né, dó com sétima simples aqui, poderia inverter, poderia colocar, por exemplo, a terça no baixo,
Então, por exemplo, eu tenho Dó, mas eu vou colocar a terça no baixo aqui, ó. Por exemplo, e vai funcionar muito bem, né? Então eu posso fazer esse acorde aqui, ó. Posso fazer também um Dó com sétima, ó. Só que o baixo vai no Mi, ó. Né? Posso fazer isso aqui também, ó. Então eu só tô invertendo, mas continua sendo o Dó jônico. Eu só inverti, coloquei a terça aqui, ó. Né? Então, ó. Posso ter esse. Né? Poderia colocar a quinta no baixo, que você já conhece as inversões, só pra você ter uma referência melhor, tá? Então, ó, é isso, não tem segredo. Então os acordes do modo jônico poderiam ser esses. Esse acorde com sétima acho que ia ficar mais tranquilo. É que a gente não costuma colocar a sexta, mas a sexta poderia ser, não é característica do modo, mas você pode colocar ela, já que a gente tem essa notinha na escala, tá? Então o modo jônico é muito tranquilo. E aí tem outro detalhe, que tipo de situação caracteriza a harmonia jônica, digamos assim. Cara, se eu tô tocando em Dó e eu sempre fico voltando pro Dó, para esse primeiro grau, melhor dizendo, eu sei que a situação é jônica. Por exemplo, eu faço Fá, Lá e Sol, mas eu volto pro Dó, sempre fico voltando para esse Dó. Eu sei que é uma situação jônica. Então eu chamo isso aí de harmonia tonal, digamos assim, porque eu sempre estou voltando por esse primeiro grau, então é uma coisa tonal. Agora se eu estou no campo harmônico de Dó, mas eu sempre estou voltando pro Ré menor, tipo assim, eu faço Ré menor e Sol. Isso aqui é uma harmonia modal, porque eu sempre estou voltando pro segundo grau, é o campo harmônico de Dó, não de Ré. Né? E aí tá rolando a situação do segundo modo, que seria o modo dórico, que a gente vai ver agora. Então vamos lá, como é que fica o segundo modo agora, partindo pro próximo, já que a gente cumpriu os três pilares lá, ó. Mapeamento, tensão e acorde. Se eu estou trabalhando com o modo dórico, o que significa isso aqui? Ó? É uma escala menor, onde eu tenho a sexta. Ó. Se você estudou o modo jônico de forma horizontal, você vai ver, você teve contato com esse shape. Ó. Inclusive é bom você lembrar desse começo de cada modo. Por exemplo, modo jônico, modo dórico, menor, sexta. Lembra dessa característica. Inclusive um bom exercício é esse. Você pega uma tônica, nessa mesma tônica você começa vários modos. Por exemplo, jônio, Dó dórico, Dó frígio, Dó lídio, para você saber o começo. Que se você lembrar do começo, o resto do seu ouvido vai te guiar, tá bom? Mas vamos voltar pro dórico. O dórico é o modo menor, onde a sexta é a tensão. Em relação a mapeamento, você vai seguir a mesma linha de raciocínio do jônio, tá? Oitavas partes, ponto de partida, estudo de forma horizontal, ó. Beleza? Isso é muito importante. Tá bom, então a gente viu que a sexta é a tensão. Então, ó, é um acorde menor e a sexta. Isso aqui é muito característico do dórico, tá? Então, no modo dórico é sempre o seu segundo grau. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando ali com Fá sustenido menor dórico, eu sei que o campo harmônico é Mi, mas eu comecei no segundo grau, tá bom? Sempre tem sempre relacione grau com o modo, né? Segundo grau é que modo, terceiro, porque fica bem mais fácil. Então essa é a tensão, é a sexta. Em relação aos acordes, se na escala eu tenho nona, terça, quarta, quinta, sexta e sétima, poderia ter esses intervalos nos meus acordes. Então poderia ter, por exemplo, Ré menor com sexta e nona. É meio incomum você achar isso aqui em música comercial, mas música instrumental é normal. Você poderia fazer um Sol com baixo em Ré. Você poderia fazer também um Sol com baixo em Ré, só que dessa forma. Você poderia fazer um Ré com sexta e sétima. Olha que legal esse acorde. Poderia fazer ele também. Poderia fazer um Ré menor simples com a sexta. Na corda Mi é a mesma coisa. Você pode fazer um Ré menor com a sexta. Você pode fazer um Sol com baixo em Ré. Pode fazer aqui também. Outra possibilidade, né? Pode fazer aqui. Pode fazer aqui também. Beleza? Então poderia fazer um Ré suspenso. Lembra da tríade de suspenso? Você poderia fazer também. Mas acho que a gente não tem sexta aqui, mas esse acorde encaixaria para o modo dórico. Tá? Então o modo dórico não tem segredo. É um modo menor onde você vai enfatizar a sexta. Então, que tipo de harmonia caracteriza o dórico? Você vai pegar um campo harmônico maior, vai para o segundo grau dele. Você pode usar os outros graus desse campo harmônico
no caso aqui de Dó. Então eu posso fazer Fá, Lá, mas se eu sempre voltar pro Ré, eu sei que tem uma situação dórica. Normalmente a harmonia dórica tá ligado com isso aqui, ó. É um segundo grau, geralmente vai pro quinto, né? Então esse tipo de som. Né? Tá, esse tipo de som, né? Uma coisa mais... Esse tipo de som aqui basicamente seria o modo dórico, tá? Então se eu tô trabalhando com Lá dórico, significa que eu vou fazer tipo um Lá, posso fazer um Ré, ou seja, o campo harmônico é Sol, só que eu tô tocando em Lá, começando em Lá, tá? Inclusive uma dica que a galera dá é o seguinte, você tem Mi menor, e aí você usa a escala de Ré maior que vai soar Mi dórico, ó. Porque você esquece que isso aqui é um Mi menor que veio de Sol, né? Tipo sexto grau. Você imagina ele como dórico. Beleza? Então o modo dórico seria isso aí. Modo frígio. Terceiro grau do campo harmônico maior. Mi frígio aqui no caso. O frígio fica assim, ó. Em relação ao mapeamento, você vai fazer a mesma coisa dos outros dois. Eu não vou enfatizar tanto para não gastar tanto tempo aqui. A tensão do modo frígio é a segunda menor. É como se eu tivesse um Mi menor querendo ir pro Fá. Um som meio arábico, talvez, né? Então, esse tipo de progressão aqui, ó. Mi menor, por exemplo. Por exemplo, eu estou no terceiro grau, indo pro quarto, ó. Então, o meu som vai girar em torno da segunda menor, então, ó. Ó, segunda menor. Essa é a tensão do modo frígio. Quando você escuta, então, né, um acorde menor indo pro quarto grau, por exemplo, você já sabe que se trata do modo frígio em relação aos acordes. Se eu tenho as notas da escala, eu tenho os acordes. Podendo fazer Mi menor, Mi menor com a quinta aumentada, que na verdade a gente chamaria isso aqui de Dó, com a terça no baixo, né? O Mi no baixo, tá? Então não seria Mi menor com quinta aumentada, não. São as mesmas inversões do Dó que a gente viu, tá? Já que o frígio tem quinta aumentada. Tá bom? O modo frígio geralmente em músicas normais ele entra mais de passagem. Você faz Dó, aí você usa o Mi pra chegar no Fá, pra chegar no Lá, então você não fica muito tempo nele. Mas tem algumas músicas instrumentais que fica... É aqui onde a galera do metal concentra bastante a menor harmônica, né? Só que a gente já chama isso aqui de frígio dominante, que ao invés de ter o Mi menor, passa a ter o Mi com sétima. Só que é um caso específico, aqueles que não iam. Esse tipo de som, né? Meio egípcio, tá? Mas aí seria a menor harmônica. Agora modo normal seria modo frígio, tá? Indo pro quarto grau. Então a gente vai ficar nessa passagem aqui, beleza? Então é isso, modo frígio não tem segredo. Modo lead seria o quarto grau do campo harmônico maior. É uma escala maior, só que eu vou enfatizar a quarta. É como se eu quisesse ir pra Sol, mas estivesse em Fá. Essa é a tensão no modo lead. Beleza? Então basicamente o seu modo lead seria isso aí. Em relação à tensão, a gente viu que é quarta aumentada. O mapeamento vai seguir a mesma linha de raciocínio. Em relação aos acordes, você pode ter um Fá, só que com essa 11ª aumentada, que é a mesma coisa da quarta aumentada. Quando você vê um acorde maior com essa quarta aumentada, já sabe que é modo lead, ó. Então você poderia fazer, por exemplo, um Sol com baixo em Fá, ó. Na corda Ré seria assim, na corda Lá seria assim, corda Mi. Esse shape é muito utilizado em várias músicas, tá? Então o modo lead seria tipo, o modo lead de Fá seria o campo harmônico de Dó, mas eu fico em Fá e fico voltando pro Fá. Mas eu sempre fico voltando pro Fá, eu sei que é o modo lead. Então esse som
Ó. Maior e quarta aumentada, modo lídio, beleza? Modo mixolídio seria o modo maior, só que com a sétima menor, tá? Então a famosa sétima menor tá aqui no nosso quinto grau. Então aqui eu vou ter aquele efeito meio blues, né? Depende de como você aplica, claro. Cara, quando você vê um acorde dominante, ou seja, um acorde maior com essa sétima menor, você sabe que é modo mixolídio, só tem ele, né? Fiz uma coisinha diferente aqui, mas só pra você entender melhor. Então, o modo mixolídio é o modo maior com essa sétima menor. Consequentemente a isso, a gente vai ter, em relação aos acordes, só com sétima. Você pode colocar a 13ª, que seria a mesma coisa da sexta, porque tem sexta na escala. Pode colocar a nona lá embaixo. Você pode fazer Fá com baixo em Sol. Aqui já é o contrário do lídio. Aqui é como se a gente estivesse aqui no maior e a gente quer ir pro... É como se a gente quisesse voltar pro quarto grau, ó. Mas o baixo tá no quinto, né? Então você pode fazer Fá com baixo em Sol. Você pode fazer aqui também, dessa forma, beleza? Você pode fazer Sol suspenso aqui. Você pode colocar a 13ª, beleza? Você pode fazer Sol com nona, sétima e nona, né? Se fosse aqui, ó, pra resolver, por exemplo, aqui, ó, seria modo mixolídio. Então o modo mixolídio de Sol, no caso, seria o campo harmônico de Dó, só que eu fico um tempinho aqui, ó. Uma harmonia mixolídia, por exemplo, esse tipo de progressão aqui, ó, maior indo para um quarto grau. Tem gente que acha que é o campo harmônico de Sol com empréstimo, mas não, é o campo harmônico de Dó, só que eu começo em Sol e fico no quarto grau. Então quando eu concentro as minhas energias harmônicas no quinto grau, eu vou ter o modo mixolídio, beleza? Então não tem muito segredo não, tá? Então basicamente o modo mixolídio seria isso aí. Modo eólio seria a escala menor que você já conhece. Em relação ao mapeamento, a mesma coisa. Em relação à tensão, sétima menor. Então a gente vai ter um acorde menor mesmo, Lá menor com sétima. Você pode ter Lá menor com sétima e nona, tá bom? Você pode ter Lá menor com sétima assim. Você pode ter Lá suspenso, já que o suspenso ele cabe tanto num grau que é maior ou menor, porque não tem terça. Pode fazer aqui. Você pode usar aqui também, Lá suspenso. Então é basicamente um acorde menor com sétima, mas pode acrescentar nona. Tem essa possibilidade também, tá? E o sétimo modo seria o modo lock. Seria o meio diminuto. A tensão é segunda menor. Lembra um pouco o frígio no sentido de querer resolver logo no primeiro. É como se a gente estivesse no sétimo e a gente quisesse ir pro dó. Normalmente nas músicas você não usa tanto lóquido, tipo, ficando muito nele. É mais de passagem, você faz um dó, si meio diminuto para ir pro mi, para depois ir para um lá, algo assim. Você não fica muito tempo. Mas se a gente fosse criar uma situação lócrea, seria o campo harmônico de dó, por exemplo, mas eu voltaria sempre no si, ó. Por exemplo, eu poderia fazer... O Mi aqui tá rolando como se fosse um empréstimozinho, porque não existe Mi com sétima no campo harmônico, mas... Ou você Ré menor mesmo. Seria uma situação assim, né? Cara, então, modos gregos é isso, não tem segredo. Você tem que decorar muito bem essas características desses modos, que quando surge um acorde diferente pra você, você analisa ele e vê que modo que seria equivalente a esse acorde. Menor com sexta é dórico, um acorde com sétima maior pode ser duas coisas, pode ser o modo jônio, pode ser o modo lídio. Se surgir esse acorde para você fora do campo harmônico normal, você precisa analisar que tipo de modo ele vai ser. Por exemplo, você está em dó, se surgir ré sustenido com sétima maior, você precisa ver essa característica que pode ser jônio ou pode ser lídio também. Agora, se tiver um acorde maior e tiver a quarta aumentada, já sabe que é lídio, tá? Você vê um acorde aí dominante com sétima, independente do lugar, é mixolídio, independente do lugar. Todos os modos estão dentro do campo harmônico, lembra do que eu falei? Então se eu estou trabalhando com Ré com sétima, eu sei que Ré com sétima é mixolídio e o primeiro grau seria o Sol, por exemplo. Então sempre tem essa noção, tá? Então modos é isso, não tem segredo. Pega uma mesma tônica para você decorar a escala e comece os modos a partir dessa mesma nota. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lóquio. Beleza?
beleza? Vai fazendo os acordes também e tenho certeza que vai te ajudar demais. Então o primeiro processo é esse, depois vem a parte das frases, aí depois que você já entende isso, já era, mapeamento, tensão e acordes, beleza? Isso aí.